Boa noite a todos. Meu nome é Edivaldo Souza e eu sou um colaborador do Centro Espírita Juvencio de Araújo Figueiredo. Estou aqui pela escala da União Regional Espírita da ilha, a URI1, como a gente chama, que congrega todas as casas da ilha. Então é um movimento espírita organizado e que, portanto, na noite de hoje eu sou o responsável por esta escala. E o tema que nos foi passado é a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Mas como toda reunião espírita, nós costumamos iniciar fazendo uma prece, onde nós elevamos o nosso pensamento nesse instante a Deus, rogando misericórdia para com a nossa humanidade. Ao mesmo tempo, nessa prece, pedimos forças para enfrentar todas as lutas, as provas, as expiações que são necessárias ao nosso aprendizado. A oração é, na verdade, esse intercâmbio com o ser ao qual destinamos. Nós vamos realizar a prece nesse instante, também em favor da humanidade que sofre desse momento de pandemia, que possamos manter a tranquilidade, a calma, a serenidade, a esperança, porque sabemos que é apenas uma transição. Por isso nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação e nos livre do mal, que assim seja. Bom, gente, nosso compromisso hoje, portanto, como falamos anteriormente, é para falar sobre a Lei de Justiça, Amor e Caridade, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 11. Esse mês, a União Regional Espírita da Ilha, a URI1, está trabalhando em todas as casas da nossa ilha esse tema, e é um tema importante, extraordinário. Quando nós falamos de justiça, vamos falar dos direitos naturais. Aliás, são vários itens nesse capítulo. Justiça e direitos naturais, direito de propriedade e roubo, que nós não vamos falar porque não vai dar tempo, caridade e amor do próximo, amor materno e filial, tudo isso compõe esse capítulo. E como nós falamos anteriormente, não dá tempo de trabalhar todos os itens. Então selecionamos aquilo que nós acreditamos ser o mais importante para essa noitada, mas fica a sugestão do capítulo para os irmãos estudarem em casa, lerem, apreciarem com mais calma, porque o tempo de uma palestra nunca é suficiente para que a gente consiga com profundidade estudar, conhecer um capítulo, qualquer capítulo do Evangelho ou do próprio Livro dos Espíritos. Há necessidade de tempo. Daí então, justiça e direitos naturais. Quando nós falamos em justiça, na verdade, a gente se reporta àquilo que está mais próximo a nós, que está próximo da sociedade, a sociedade nas suas relações. Então, falamos em justiça, nós imaginamos a nossa justiça. E quando a gente fala da nossa justiça, nós trabalhamos separadamente. Justiça, o sentimento do amor e o sentimento da caridade. Isso é trabalhado de forma diferente, de forma separada. Com relação às leis divinas, a lei de justiça, amor e caridade é uma lei só, uma lei única. Não pode haver justiça se não houver amor. Não pode haver justiça e amor se não houver caridade. Amor e caridade é preciso que haja justiça, então estão todas interligadas. Na nossa justiça comum, nem sempre a gente percebe o sentimento do amor. Aliás, raramente percebemos na prática o sentimento do amor. As pessoas estão ali. O juiz há de julgar um processo, o advogado de defesa vai fazer de tudo em benefício do seu cliente, o promotor, com base em informações, vai tentar condenar o indivíduo. E tudo é muito simples, normal, seco, não há envolvimento de sentimento com raras exceções.
Mas com relação à justiça divina, não. A justiça divina, nós vamos encontrar nela o verdadeiro sentimento do amor e da caridade associados, porque Deus é infinito nas suas perfeições e porque nós, os homens, somos ainda aprendizes e que podemos um dia alcançar a perfeição relativa, mas que na fase atual em que nos encontramos, estamos muito longe de poder compreender a justiça em toda a sua amplitude. Daí então, Allan Kardec propôs uma pergunta aos espíritos em torno desse assunto, a questão 873, que nós iniciamos, portanto. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então, Allan Kardec quis saber se o sentimento nosso de justiça está inato em nós ou é resultado de ideias adquiridas, ou nós recebemos esse sentimento de justiça através da educação dos nossos pais, do convívio da sociedade, se desenvolvemos nas escolas. E os espíritos responderam que está de tal modo em a natureza que nos revoltamos à simples ideia de uma injustiça. Podem perceber, gente, quando algo de injusto nos acontece ou acontece à nossa volta, logo nós muitas vezes até nos revoltamos com isso. Por quê? Porque há em nós inato o sentimento de justiça. Então muitas vezes, e é compreensível pela nossa imperfeição, é compreensível pelo entendimento que a gente tenha ou não da vida futura, que diante, por exemplo, de um crime hediondo nos chama a atenção e a gente às vezes quer que aconteça algo para com aquele que promoveu aquele evento, aquele que cometeu o crime, queremos a pior situação para o criminoso, porque na verdade estamos no fundo, alicerçado no sentimento de justiça. Só que vamos falar mais à frente da questão das paixões, só que contaminamos esse sentimento com as nossas paixões. E aí vem, por exemplo, a vingança. Quando nós desejamos o mal para o criminoso, na verdade nós queremos nos vingar dele, diante daquilo que a gente não aceitou, que a gente não concordou. Então, mas no fundo, há um sentimento de justiça, tanto que a gente se revolta com essa ideia. A gente não aceita. A sociedade hoje já não aceita muitas coisas que estão acontecendo e que, portanto, surgem movimentos em favor desse ou daquele na sociedade. Por quê? Porque movidos pelo sentimento de justiça. Os espíritos vão dizer ainda, Allan Kardec, que com certeza é um sentimento natural, está na criatura, mas que o progresso moral pode desenvolver nessa questão. O progresso moral não dá. O progresso moral não dá o sentimento de justiça, mas ele contribui para o seu desenvolvimento. Imaginemos nós. Daí é que frequentemente a gente percebe em pessoas muito simples, para nós até incultas, um sentimento de justiça ou noções de justiça muito mais, um sentimento melhor de justiça, de compreensão de justiça, do que criaturas que possuem um cabedal de conhecimento. Pessoas que têm um nível avançado em inteligência, por exemplo. Então, há pessoas muito simples que denotam esse sentimento de justiça com mais clareza em relação a outros que, mesmo muito inteligentes, não conseguem ter essa mesma percepção. Mas até é muito fácil de compreender essa comparação que fizeram os espíritos Allan Kardec com relação a uma pessoa inculta ou simples em relação a outra muito desenvolvida intelectualmente. É que nós sabemos, através do conhecimento da doutrina espírita, que o progresso efetivo do espírito ele não pode se dar somente no âmbito intelectual. Então, um indivíduo muito inteligente, ele pode ser ao mesmo tempo muito perverso, pode ser muito mau. Portanto, quando uma criatura tem um nível muito alto de inteligência, mas um nível muito baixo de moral, esse desequilíbrio lhe atrapalha nas decisões, na maneira como ele pensa, na maneira como ele decide na sua existência. Portanto, o progresso intelectual, obviamente, ele vai engendrar o progresso moral. Ele vai puxar o progresso moral pelo conhecimento do bem e do mal, do discernir o certo e o errado, mas não necessariamente
há um progresso maior pelo fato de ser a criatura muito inteligente. Daí então a necessidade do equilíbrio, sobretudo no conhecimento e sobretudo na apreciação da lei de justiça, a necessidade desse equilíbrio, que é o equilíbrio entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Portanto, podemos dar o exemplo de um pássaro. Quantos expositores já falaram sobre isso? O indivíduo que tem um desenvolvimento muito grande de inteligência e não tem moral é como um pássaro com apenas uma asa. Ele poderá ter uma força enorme naquela asa, mas se for uma asa só, ele vai girar, né, em círculos e não vai conseguir voar, porque ele precisa da outra asa. Assim é com o ser humano na Terra. A nossa apreciação da lei de justiça, ela se dará quando houver um equilíbrio no nosso progresso. Daí a criatura que tem um nível alto de inteligência, ao mesmo tempo ela vai desenvolver os sentimentos que o progresso moral lhe pode dar. E aí, com o desenvolvimento dos sentimentos, ele passa a agir com uma justiça mais equilibrada. Mas Allan Kardec fez muitas perguntas aos espíritos, de diversos assuntos. Allan Kardec era tão curioso, gente, que ele chegou a fazer 1019 perguntas. Eu sei porque eu li o Livro dos Espíritos todo, tem 1019 perguntas. E nesse assunto são várias questões. Por exemplo, na questão 874, ele perguntou assim, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Ora, se a justiça está na lei da natureza, por que a gente age assim na sociedade, de forma injusta? Porque nós, que já compreendemos o certo do errado, nós já sabemos exatamente o que é bom e o que é ruim. Quando eu afirmo isso, eu afirmo embasado no nível de progresso que a Terra chegou. Vejamos, nós somos um mundo, pela classificação, de expiações e de provas. Só que somos um mundo de expiações e provas, já caminhando para o mundo de regeneração. Vejam que já dentro do mundo de expiações e provas já houve um progresso muito grande para nos encontrarmos na transição. Lógico, haverão espíritos muito inferiores que estão reencarnados no momento. De maneira geral, somos todos inferiores, mas em diversos níveis de inferioridade. Mas o que caracteriza nesse momento é, portanto, o que falamos antes, o desenvolvimento intelectual. Isso é uma característica forte na nossa sociedade e na nossa humanidade. Daí podemos afirmar que conhecer o certo do errado nós conhecemos. Saber o que é bom e o que é ruim, convenhamos, gente, nós sabemos. Mas por que então? Por que mesmo a justiça estando na própria natureza, notem, gente, que a lei da natureza, ela está escrita na nossa consciência, ela está em nós. Portanto, por que a gente age de modo tão diferente, considerando uns justo o que a outros parece injusto? E os espíritos, com muita tranquilidade, responderam a Allan Kardec, é porque a esse sentimento, gente, a esse sentimento de justiça, nós misturamos as nossas paixões. As paixões, gente. E quando a gente fala das paixões, a gente fala do excesso, para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer agora. Não estou condenando aqui as paixões. Então, o nosso sentimento de justiça, ele é alterado pelo excesso das paixões. Então, as paixões alteram a maior parte dos nossos sentimentos, os sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, quando eu falei que a gente não deve condenar as paixões, eu me refiro ao princípio originário das paixões, que não é tema para hoje, não dá tempo. Mas a gente pode dizer, gente, podemos dar assim algumas palavrinhas assim, para a gente defender as paixões no sentido do princípio originário. Porque lá atrás, naquele processo de evolução, selvagens para alcançar a civilização, as paixões tiveram um valor muito significativo. Porque, movido por paixões, os homens desenvolveram as ciências, movidos por paixões,
Os homens melhoraram as condições de habitabilidade no planeta. Olha o desenvolvimento da tecnologia, olha a facilidade que a gente tem hoje. E isso foram homens apaixonados pela ciência. Então nós percebemos que as paixões, elas tiveram, e têm até, dentro do seu limite, um valor extraordinário no progresso da humanidade, sobretudo no âmbito material. Agora, quando a gente abusa delas, quando a gente utiliza do excesso das paixões, o que a gente percebe? A gente percebe um sentimento sutil, um sentimento, aliás, não só um sentimento, vários sentimentos que surgem e que nos atrapalham a nossa existência, atrapalham as nossas relações sociais, dificultam o nosso progresso, embarreiram o nosso progresso, que é sobretudo o sentimento de egoísmo. Podemos citar o orgulho também, mas o sentimento de egoísmo, gente, porque nós sabemos o que é justo, mas diante de um momento em que queremos ter algo para nós, que pensamos somente em nós, que queremos somente para a nossa família, para aqueles que compartilham o nosso dia a dia, apenas para os nossos amigos, é o sentimento de egoísmo, que é motivado pelas paixões e que, portanto, alteram o sentimento de justiça. Quando nós somos justos, temos que ser justos em qualquer circunstância. Doa a quem doer. Precisamos ser justos. Isso beneficiando ou, entre aspas, prejudicando alguém, precisamos ser justos, porque quando somos justos, nós não prejudicamos a ninguém. Na verdade, quando nós somos justos, nós sempre agiremos de forma correta. Mas como se pode definir a justiça? Allan Kardec não ficou só naquela pergunta, não. Ele quis saber como se pode definir a justiça. Olha a resposta extraordinária que os Espíritos deram. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Só essa questão aqui, gente, resolvia o nosso problema hoje. Só essa questão. Justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Agora imagine na humanidade hoje, se nós, desde de manhã cedo, a gente acorda amanhã cedo, tomamos nosso café, aí começamos no contato ali com a família direto, depois com o contato com a sociedade. Pensem, gente, em todas as nossas ações, se nós respeitarmos o direito do outro, e o outro vai ter que fazer a mesma coisa. Eu respeito o direito do meu semelhante, e o semelhante respeita o meu direito também. O semelhante entre o semelhante respeitam-se mutuamente. Todos respeitando os direitos, não vai ter nenhum problema mais na sociedade. Porque nós saberemos o limite, até onde eu posso ir, aquilo que eu posso fazer, porque eu quero ser feliz, mas eu preciso respeitar o direito alheio. A minha felicidade do momento está condicionada à justiça verdadeira, que é não interferir diretamente no direito alheio. Então, cada um respeitando-se mutuamente, é óbvio que nós teremos uma sociedade muito melhor. Mas que é o que determina esses direitos? Porque eu preciso respeitar o direito do meu semelhante. Será que eu não compreendi bem o que é direito? Respeitar o direito, o limite meu, como eu haverei de compreender isso? Então, o que determina, o que é o que determina esses direitos? É uma pergunta também feita por Allan Kardec. E aí os espíritos vão propor duas situações que nós já conhecemos. Primeiro, a lei humana. A lei humana vai regular os direitos em sociedade. E a lei natural. Agora, há um probleminha aí que a gente precisa sanar. Porque a lei humana tem algumas dificuldades. Nós precisamos reconhecer. Nós agradecemos a Deus pela lei humana que no momento nos auxilia. Nós agradecemos a Deus. Mas nós sabemos que essa lei muda. Porque os homens são imperfeitos. À medida em que a humanidade vai evoluindo, suas leis vão evoluindo também. É só comparar com o tempo da Inquisição, por exemplo. Vamos comparar com a Idade Média. Ora, as leis que eram consagradas na Idade Média. Ora, as leis que nós hoje até achamos algumas delas que precisam ser modificadas. Mas se nós hoje reclamamos das leis atuais, imagina na Idade Média.
Veja como houve um progresso, só que o progresso é lento e gradativo. Sendo o ser humano um ser imperfeito, óbvio que à medida em que ele vai se graduando na perfeição, ele vai aperfeiçoando também suas leis. Então podemos fazer uma comparação da lei humana com a lei natural, com a lei divina. Portanto, na lei humana, nem tudo o que é legal, do ponto de vista, né, da lei, da justiça, nem tudo o que é legal é moral. Porque muitos homens, em várias épocas, até mesmo hoje a gente percebe algumas leis, muitos homens fazem leis para lhes favorecer pessoalmente ou um determinado grupo social. Então, muitas criaturas conseguem fazer leis que possam favorecê-las. Então, e a gente não concorda. Então a gente diz assim, por que é que fulano recebe, do poder público recebe isso e aquilo, tantas vantagens? Por que ele recebe tantas vantagens? No momento em que ele vai receber, ele pode receber, porque está dentro da legalidade. Em termos de lei, está dentro da legalidade. Então, é legal, ele pode receber. Agora, é moral? Enquanto uma parte da sociedade recebe tanto e outra não tem nem como sobreviver, do ponto de vista moral, deixa a desejar. E nesse ponto a gente precisa mudar, porque a lei humana ela é falível. Agora, com a lei natural, assim não acontece. Mas eu percebo tantas injustiças no mundo. Não, nós percebemos uma fase onde, segundo a doutrina espírita, é uma fase de expiações e de provas em que nós, considerando não somente a existência presente, porque a lei humana considera só o presente, a lei natural vai levar em conta o histórico de cada um de nós. Então, aquilo que nós compreendemos que seja injusto na existência atual, na verdade, perante as leis divinas, não o é. Não o é. É uma consequência natural da própria justiça que é perfeita. Portanto, quantos de nós passamos batidos numa existência cometendo crimes? Os chamados crimes de colarinho branco. Quantas vezes pessoas conseguem, com o poder que possuem, a influência do meio, com o dinheiro que consegue adquirir bons advogados, quantas pessoas passam impune uma existência cometendo crimes? Quantas delas vão cometer crimes e praticamente vão responder esses crimes de uma forma muito branda, muito suave, enquanto outros vão ficar trancafiados durante muito tempo? Ora, na verdade, a lei humana a gente consegue driblar, a gente consegue burlar, olha que gravidade, mas a gente não escapa da lei divina, porque a lei divina nos acompanha por onde nós nos encontrarmos. A lei humana vai se despedir da gente, no túmulo. Na hora que o Divaldo desencarnar, toda a trajetória do Divaldo Souza, toda a trajetória do Divaldo Souza nessa existência, para a lei humana, fechou ali no túmulo. Mas a lei de justiça perante a lei divina, gente, ela continua atuante e ela vai ter reflexos no futuro. Então, como então a gente pode compreender esses direitos? Então, a lei humana, ela consagra aquilo que consegue alcançar, mas a lei humana não alcança os pensamentos, né? A lei humana não consegue alcançar detalhes de uma situação. A lei natural abrange tudo, até o pensamento, gente. Portanto, para entender o que é justiça com relação à lei natural, perguntou Allan Kardec, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Qual é a base da justiça segundo a lei natural? Por que Allan Kardec fez essa pergunta? Vou repetir. Posto à parte o direito que a lei humana consagra. Posto à parte a lei humana. Por quê? Porque não dá para confiar. A lei humana é passageira, é imperfeita, tem muito que melhorar. Então, vamos deixar de lado ela nesse instante, porque a gente quer saber com profundidade o que é justiça. Então, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? A lei natural é para sempre. Compreendem? A lei natural é para sempre. Então, eu quero saber a base da justiça perante a lei natural, porque essa mesma lei que vai persistir após o meu desencarne, nas minhas milhares de reencarnações pela frente, até alcançar a perfeição, vai ser sempre a lei humana, sempre a lei divina. Então, o meu interesse é saber a base
a base da justiça segundo a lei natural. Pela pergunta, e muitas vezes em grupos de estudo a gente fala tanto e a gente esquece que a resposta é tão simples de ser entendida, mas tão difícil de ser praticada. É uma resposta simples, gente. Qual é a base, portanto, sem enrolação, expositor, qual é a base da justiça segundo a lei natural? E os espíritos vão responder assim, ó, disse o Cristo. Não precisa falar mais nada. Quando ele disse o Cristo, pronto, já entendi. Não é verdade? Disse o Cristo. Mas eu vou continuar. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Olha só, gente. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Nós queremos para nós muita coisa boa. Nós queremos ser amados. Não é verdade, gente? Nós queremos ser acalentados. Nós queremos que as pessoas passem a mão na nossa cabeça. Nós queremos que as pessoas nos perdoem. Nós queremos que as pessoas façam bem para nós. Nós queremos isso. Jesus já sabia. Esperto que ele era. Disse, vocês querem ser amados, querem ser compreendidos, faz isso aos outros. Essa é a base, gente, é simples. É a base da lei natural. Só que na prática nós queremos tudo isso de bom, mas não damos a contrapartida, ou seja, nós nem sempre conseguimos agir com essa bondade toda, nem sempre conseguimos perdoar, temos uma imensa dificuldade, mas deveremos nos esforçar. Afinal de contas, Allan Kardec disse que o verdadeiro espírita é aquele que procura dominar os seus instintos e procura agir sempre para o melhor, melhorar-se a cada dia. Então não se espera a perfeição de um espírita. O espírita, ele é um espírito em evolução, como os demais. Não é melhor de ninguém porque é espírita não, gente. Apenas ele tem mais conhecimento das verdades espirituais e por isso mais responsabilidade lhe pesa nos ombros. Daí então o espírita já compreende essas verdades, já sabe, e que portanto agora o segundo passo, que é o mais difícil, é praticar, como nós falamos. Então, como nós queremos para nós somente o bem, é óbvio que haveremos também de distribuir o bem. Por quê? Porque nós sabemos que nós queremos, a base da lei natural é essa, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, gente. Aliás, isso é mensagem, tá? Que eu estou falando mais do Livro dos Espíritos, mas está aqui informações do Evangelho segundo o Espiritismo. É como se a obra básica do Evangelho estivesse aqui dentro, porque afinal de contas, o capítulo fala das questões morais também. Daí então nós vamos perceber essa necessidade da compreensão da justiça muito mais ampla do que normalmente ela é tratada, quando nós trazemos o semelhante para próximo de nós. E aí então nós vamos perceber que a lei ela é muito simples de ser entendida, muito fácil de ser compreendida e um pouco difícil de ser praticada. Então, podendo o homem enganar-se quanto à extensão dos seus direitos, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito. Então, mesmo que eu queira, eu preciso respeitar o direito alheio, eu aprendi que é uma necessidade, e a lei natural diz isso. Já estou ciente disso. E agora? Eu não posso me enganar quanto à extensão desse direito? Como eu vou conhecer o limite? O limite do direito com relação a si mesmo é reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Ora, qual é o limite? É me colocar na posição do outro. Eu me coloco na posição do outro. Será que eu tenho dúvida de como eu vou proceder? Será que eu vou agir com justiça? Será que eu vou respeitar o limite do direito? Eu tenho dúvida nisso? Então, eu vou ter uma ação, eu vou praticar, eu devo me colocar na posição do outro. Como ele acharia? Como ele avaliaria a minha decisão na relação com ele? Será que ele ficaria contente? Será que eu não estaria prejudicando ele com essa minha ação? Portanto, se aquilo que eu estou fazendo vai em prejuízo de alguém, gente, eu estou ultrapassando o meu direito. Então, a base da justiça é querer o bem.
Então, para me querer o bem, eu preciso, portanto, praticar o bem. Então, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? É complicado, né, gente? Olha, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E a resposta, a do verdadeiro justo. Nossa, isso chama atenção, gente. A resposta é mais longa, mas nos chama a atenção a primeira frase. A do verdadeiro justo. Isso dá a entender que nem todo aquele que se diz que é justo, o é. Se eles estão respondendo que é o verdadeiro justo, é porque deve ter algum justo que não é verdadeiro. Deve ser similar, deve ser genérico, deve ser alguma coisa próxima, mas não é justo. Portanto, os Espíritos deixaram muito claro aqui, porque muitos de nós achamos que agimos com justiça, mas não somos justos. Por isso ele disse, qual o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A do verdadeiro justo. Aí é fácil de entender, porque ele vai completar. A exemplo de Jesus. Falou em Jesus, está resolvido o problema. Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça, gente. Notem que o nosso tempo está bem avançado, gente. E eu praticamente não cheguei nem na metade do capítulo. Mas, vamos mais uns 5 minutinhos aí. Vamos tentar trabalhar um pouco mais. Por quê? Porque nós falamos da justiça e o tema é justiça, amor e caridade. E nós vamos perceber que perante a lei divina, como falamos lá no início, precisamos considerar esses 3 aspectos, gente. A justiça, o amor e a própria caridade. E na questão dos direitos naturais também. Então Allan Kardec perguntou, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Na questão dos direitos, porque eu preciso respeitar o direito alheio. Falei isso até então. Então, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver, é a resposta. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, esse é o primeiro direito que eu preciso respeitar, gente. É o de viver. Notem que só essa questão aqui daria assunto para mais uma palestra. Olha quanta coisa envolve o direito de viver. Nós percebemos que se nós conseguíssemos cumprir esse item dentro dos direitos naturais para poder compreender a justiça divina, lei de justiça, de amor e de caridade. Então, respeitado esse direito, nós nem entraríamos em discussão, como por exemplo, o aborto, a eutanásia, isso nem entraria em discussão. No entanto, nós jamais iríamos propor plebiscito para a descriminalização do aborto, da eutanásia. Por quê? Porque nós já saberíamos que precisamos respeitar o direito à vida e que, portanto, o aborto ele é contra a vida, excetuado a situação em que a mãe corre risco de morte, segundo a doutrina espírita. Mas não é assunto para hoje. Apenas dizer que dentro dos direitos naturais do homem, o primeiro deles é o de viver, gente. Então, quando nós vamos iniciar qualquer coisa, respeitando o direito alheio, o direito de viver. O espírita tem que estar muito certo disso. Então, mas caridade e amor do próximo, porque o tema é lei de justiça, amor e caridade. Eu não posso finalizar a palestra sem falar um pouco disso. Então eu fui direto numa questão. Na questão, dentro desse capítulo, né, do Livro dos Espíritos, a questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Não é como o Hilo entendia não, gente. Não é como Sartori entende. Não quero saber a opinião deles, não. Na verdade, não quero saber nem a minha opinião. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como eu entendia Jesus? Porque eu posso ter um conceito equivocado sobre caridade. Ou, pelo menos, não completo. Já nem diria equivocado. Já diria que eu poderia não ter um conceito completo sobre caridade. Por quê? Porque eu sou um espírito ainda inferior. Não obstante, já
algum adiantamento. Eu tenho alguns conhecimentos aí, eu fui adquirindo, milhares de existências, né, gente? Alguma coisa tem que aprender. Mas ainda não o suficiente para dizer com toda amplitude o que é caridade. Porque para que eu pudesse compreender a caridade em toda a sua amplitude, eu teria que estar num estágio muito maior de evolução. E eu não me encontro. Então eu reconheço. Mas Allan Kardec foi muito inteligente. Ele perguntou o sentido da palavra, verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Aí alguém aí tem coragem de duvidar de Jesus? Alguém vai ter alguma dúvida na resposta de Jesus? Claro que não, né, gente? Então, como Jesus entendia? Jesus entendia assim, sobre caridade: benevolência para com todos. Olha o que nós falamos anteriormente. Nós precisamos agir no bem, sempre, para que o próximo também haja no bem e a gente melhore as nossas condições no planeta, não é? Nós não queremos o bem, praticamos o bem também. Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros. Estamos no mesmo barco, portanto, todos nós temos as nossas dificuldades, então não adianta querer criticar um outro aí, porque todo mundo tem suas deficiências e, portanto, indulgência não ver o erro alheio. Ou quando o vê, no sentido de auxiliá-lo, no sentido de uma boa educação, no sentido de criar instrumentos para auxílio, é diferente. Nós falamos que é necessário ter indulgência, não dar ênfase ao erro do próximo e, portanto, se fizesse o contrário, não seria benevolente. Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É tão difícil perdoar, né, gente? Então, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. O amor e a caridade é um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível, gente. Amar o próximo é fazer todo o bem que nos é possível. Acredito que ainda tenha mais uns 5 minutinhos. Então, a gente precisava dar só um esclarecimento na questão do sentimento do amor, porque esse capítulo também vai trabalhar uma dificuldade na questão da prática do sentimento do amor, sobretudo para aqueles que não compartilham as nossas ideias, que não simpatizam conosco e que, portanto, Jesus disse: amai mesmo os vossos inimigos. Olha a dificuldade. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certamente, é uma dificuldade que a humanidade tem em amar os inimigos. No entanto, lógico que Jesus não quis dizer com isso que deveríamos ter para o nosso inimigo um amor terno e apaixonado, gente. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é lhe retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior, gente. Se torna superior. Até porque, vamos até explicar, gente. A nossa dificuldade de amar a um inimigo, ou seja, vamos entender o inimigo, aquele que a gente tem alguma dificuldade de relacionamento, aqueles que têm vínculos do passado, onde nós prejudicamos ou fomos prejudicados, enfim, que traz já uma antipatia, muitas vezes, a gente acredita que é gratuita, mas não é gratuita. Então, como que eu vou praticar a lei do amor? A lei do amor, a lei de justiça, amor e caridade. Como eu vou praticar a lei do amor diante de alguém que eu não tenho um bom sentimento, não me sinto bem? Então, os espíritos vão responder lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, eles vão dizer assim, não significa, amar os inimigos, não significa que tenha que ter para com eles a mesma ternura que se tem para com um amigo, porque a ternura pressupõe confiança, e sabemos não é possível ter confiança em alguém que deseja nos prejudicar, alguém que, se puder, vai nos apunhalar pelas costas. Então, pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver simpatia do mesmo modo que existe naqueles que não gostam dos outros. Então, a diversidade do sentir, ele é facilmente explicado por uma lei física, que é a lei da assimilação e da repulsão fluídica. Ou seja, o pensamento benévolo, ele nos envolve num agradável flúvio. O pensamento malévolo, ele determina uma corrente fluídica penosa.
Por isso é que quando deparamos com um amigo, um irmão, uma pessoa muito querida, nós nos sentimos bem, porque há um equilíbrio na questão dos fluidos, há uma assimilação. Agora, quando o pensamento é malévolo, tem ódio, tem vingança, tem egoísmo misturado, tem desejo do mal, então essa corrente fluídica ela é penosa. Então não bate as energias e a gente se sente mal. O que a gente faz com isso? A gente espírita, pelo menos nós espíritas sabemos, que na verdade o inimigo ele é o grande desafio nosso, até porque nós não sabemos quem que iniciou o problema. Pode ter sido eu, pode ter sido você. Então, como a gente vai amar o inimigo? Amar o inimigo é estar sempre pronto, gente, para uma reconciliação. É registrar sempre o bem, não o mal. Não retribuir o mal com o mal, retribuir o mal com o bem. É perdoar-lhes sem condições e sempre que for possível estar pronto para uma reconciliação. Isso é amar aos inimigos. Quanto à simpatia, só com o tempo, com o aprimoramento da inteligência, mas sobretudo no aspecto moral, quando a evolução moral vir e quando as criaturas entenderem que na humanidade somos todos irmãos e que temos que estar sempre juntos, trabalhando uns pelos outros, a simpatia vai ser natural, gente, entre as criaturas. No momento teremos dificuldades, mas essas dificuldades, entendamos elas como provas. E sendo provas, precisamos passar na prova. Então é preciso praticar o sentimento do amor. Somente através do amor a gente vencerá todas as barreiras. Que Deus nos ilumine, nos proteja, agora e sempre. Muito obrigado. Nós vamos para o encerramento, portanto. Nós somos gratos por essa oportunidade. A nossa oração que dará por encerrada a reunião, que essa oração ainda possa alcançar todos aqueles vitimados por essa pandemia, que por certo sabemos as causas, sabemos de tudo, mas a gente se sensibiliza, porque somos seres humanos, queremos o bem de todos, nos sensibilizamos. Então nessa prece final, nós pedimos a Deus que nos dê forças para enfrentar essas lutas necessárias ao nosso aprendizado. Por isso nós oramos. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e nos livre do mal, que assim seja. Em nome de Deus, dos mentores dessa abençoada casa, nós pedimos permissão para encerrarmos as atividades da noite.